E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Que alegria estar mais um episódio com vocês. Olha, hoje a gente recebe uma convidada com mais de 30 anos de trajetória em tecnologia, que viu a inteligência artificial nascer na teoria, evoluir na prática e hoje aplica a IA de forma estratégica nos negócios. A gente já estava aqui falando nos bastidores, vai ser um episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Antes, vocês já sabem que a gente tem a Machi Sou Eu como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É, o restaurante de comida coreana. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no machisoyo.com.br e vai lá fazer o seu pedido. Aproveita e usa o cupom MACHI10 nos pedidos acima de R$57. Olha, é legal também seguir a Machi no Instagram, porque aí eles fazem umas promoções do Festival Machi, e aí os preços caem, e aí fica melhor do que fosse usar com o cupom, tá bom? Então acessa aí, machisoyo.com.br, vai no Instagram, e é claro, dá também para pedir no iFood, mas aí no iFood não tem cupom de desconto. Então você que escolhe, quem é do Guarujá, de Santos, São Vicente, Praia Grande, bora começar as delícias da culinária coreana. Agora bora para a nossa convidada. Ela é formada em Ciências da Computação, tem pós-graduação em MBA em Gestão, Liderança e Inteligência Artificial para Negócios e atua conectando tecnologia, estratégias e pessoas para gerar resultados reais. Além disso, é idealizadora do movimento Mulheres na IA, que eu já estava aqui junto quando estava rolando o evento, que evoluiu para Mulheres na IA Club, ampliando o acesso e a representatividade e a liderança feminina na tecnologia. Olha que tema importante que a gente está trazendo hoje para vocês aqui no Tauricast. Hoje é dia de Tauricast com ela, Valéria Teixeira. E aí, Valéria, tudo bom? Olá, tudo bom, tudo ótimo. Que alegria ter você aqui, viu? Muito obrigada, o prazer é o meu. A gente se conheceu com você fazendo aqui seu evento no espaço. Uma querida, um amor de pessoa. Obrigada. E olha, para começar com aquele clássico de Tauricast, me explica por que Ciências da Computação? Então, eu sempre gostei de tecnologia e lá em meados de 1992 eu quis fazer essa faculdade. Era uma revolução no começo, estava começando a tecnologia, então era uma faculdade nova lá na Unisantos e eu quis fazer essa faculdade e me apaixonei pelo tema e me formei, depois fiz uma pós. E você lembra qual foi o seu primeiro contato assim com a tecnologia? Então, já foi dentro da faculdade mesmo? Eu tinha 18 anos de idade, então o meu primeiro contato foi dentro da faculdade mesmo. Só que na época eram programações com aqueles códigos enormes. Então era Pascal, COBOL. Nossa. Você tinha que decorar. Comprávamos livros e esses livro de COBOL. Então a gente comprava esse livro e lá você tinha toda uma estrutura que você copiava, né? E ali você desenvolvia uma programação para alguma outra empresa que você fosse trabalhar, né? Então, eram totalmente programações maçantes que você precisava decorar para você poder fazer, né? Trabalhar. Então, na época, os programadores eram pessoas muito dedicadas e que desenvolviam sistemas muito grandes, né? Sim. Os códigos eram muito Eram grandes, né? Sim. E aí, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, vocês não vão acreditar. Você teve contato com a inteligência artificial já na graduação. Sim. Como é que é isso? Me conta. Na graduação, eu já tinha uma matéria chamada Inteligência Artificial. E essa matéria, ela já dava uma ideia do que era a IA. Tá? Só que eu já me apaixonei pela IA, porque a Faculdade de Ciências da Computação, ela tem os dois primeiros anos, ela é junto com a licenciatura em matemática, e depois, a partir do terceiro ano, você escolhe se você queria Ciências da Computação ou se você queria licenciatura em matemática. Então, eu optei por Ciências da Computação, então o terceiro e quarto ano foi voltado para essa área de tecnologia. Quando eu me formei, eu já tive um conhecimento lá na faculdade, nesses 2 anos finais, sobre IA. Só que aí, quando eu me formei, eu me interessei ainda mais na IA. E aí, eu fui fazer uma pós-graduação em computação e sistemas digitais. E é ali que eu tive mais contato ainda com a IA. Então, o que hoje está acontecendo, eu ouvia lá em 1994, 95, eu já ouvia falar sobre isso.
Gente, não passava pela minha cabeça isso. E você estava me contando que a IA ainda é mais antiga que isso. A IA, ela foi lançada, né? Ela foi descoberta por Alan Turing em 1956. Então, lá é que ele descobriu que poderia se... Ele quis fazer um teste, né? O teste de Turing, que chamam, para que... Como que a mente humana poderia ser comparada a uma mente artificial, né? Então, ali que foi desenvolvido. Logo, passaram-se alguns anos, teve aquele clássico do xadrez, né? Então, do Kasparov. Ali também foi um marco na inteligência artificial, só que por conta de investimentos, não tinha investimento para se bancar a inteligência artificial, ela ficou com um lapso muito grande de tempo. Então, existia a inteligência artificial, mas ela não era bancada por ninguém, né? Algum país, ou para que a inteligência artificial ela se desenvolvesse. Então, por isso que ela ficou esse tempo todo. Então, parece que a inteligência artificial foi lançada agora, né, em 2022, mas não. Ela já foi descoberta em 1956 e Alan Turing que foi o que descobriu, né, que desenvolveu. Sim, e para você, como é que foi esse movimento quando a inteligência artificial vem com tudo agora em 2022? Eu fiquei muito feliz. Na realidade, o que aconteceu foi... uma estratégia também de marketing, né? E um investimento grande, um investimento financeiro, porque até então a inteligência artificial ela existia, existiam-se as pessoas que programavam, né, em Python, que a programação da inteligência artificial era Python, então quem entendia de Python era uma pessoa muito bem remunerada, porque são poucas as pessoas. Só que em 2022 a OpenAI ela investe uma grana, e ali ela lança o ChatGPT, né? Então, as pessoas começaram a baixar o ChatGPT no celular, e a pessoa podia já ter a inteligência artificial na mão. E aí foi o grande X da questão, porque várias pessoas tiveram acesso à tecnologia e à inteligência artificial, mas poucas pessoas souberam usar, né, a IA, e foi aí que eu também achei que era importante eu estar nesse cenário, mas foi assim. Sim, e aí, já com uma base sólida em computação, por que voltar a estudar? Então, Vitor, eu passei por uma transição de carreira, tá? Então, eu venho do Serviço Público Federal, apesar de... Eu sempre fui muito estudiosa, então, sempre gostei de estudar. Então, mesmo no Serviço Público Federal, eu nunca abandonei os meus estudos, né? Então, quando eu passei por essa transição de carreira, e a inteligência artificial sempre foi uma matéria que eu gostava, então eu achei que estava no momento de eu me atualizar. Eu já tinha feito um MBA de Gestão de Pessoas e Liderança pela FGV, mas eu achei que estava na hora de eu fazer alguma coisa sobre inteligência artificial. E ali eu vi um MBA de Inteligência Artificial para Negócios, e achei que era bom eu me atualizar, e foi realmente o que me deu uma alavancada também. Já tinha minha base, somando com esse MBA, me deu a formação que eu tenho hoje. Olha só, gente, que história. E aí agora vamos entrar mais a fundo assim na inteligência artificial. Aí eu tô agora, a gente tá conversando, já vem vindo umas perguntas na minha cabeça. E aí eu acho que já tem um pouco uma polêmica aí pra uma galera, viu? Que faz muito isso. O quão você acha que é perigoso usar o ChatGPT como médico ou qualquer inteligência artificial e como psicólogo? Porque a gente escuta muito, eu uso o ChatGPT ou qualquer inteligência que seja, Gemini, enfim, como psicólogo e tal. E aí parece que é bonito falar isso. Quanto isso é perigoso? Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, cada vez que você acessa e que você manda os prompts, você está consumindo energia, você está consumindo água. Então, existe também uma questão de sustentabilidade. Sim, por que água? Só explica pra gente rapidinho. Porque são grandes sistemas, como é que eu vou explicar de uma maneira fácil? São mainframes enormes que eles precisam de água para eles refrigerarem. Então, como hoje em dia a inteligência artificial ela está propagada em todo o mundo de uma maneira numa velocidade muito rápida, o que demorou-se de 1956
até 2022. Olha o tempo que demorou para Sim. que a gente propagasse a inteligência artificial como está hoje. Mas se você for ver de 2022 para 2026, que estamos começando, em 3 anos, o quanto que isso já não andou. Então, cada vez mais precisa-se de dados, precisa-se de acessos e cada vez mais precisa-se de refrigeração desses grandes mainframes aí, que eles são os que armazenam as informações e que nos respondem. Sim. Então, além dessa questão dessa grande quantidade de água que é consumida, dessa energia, e que a pessoa, quando ela faz uma pesquisa aleatória que não vá te trazer resultados, ela está, além de prejudicando a sustentabilidade, você também está tendo uma resposta que não é uma resposta específica de um médico, não é uma resposta específica de um psicólogo. Eu sempre explico que, e às vezes é bom a pessoa entender, a inteligência artificial, ela não veio para substituir pessoas, então ela não vai nunca substituir um médico. Ela vai potencializar, sim, a função dele. Aquela pessoa que, às vezes, não está inserida no contexto da inteligência artificial, ela pode ficar para trás. Mas ele não vai ser substituído. Então, nunca um psicólogo vai ser substituído por uma IA. E pode, sim, o psicólogo ter a IA para ajudá-lo no consultório, mas não para dar diagnóstico. Então, quando uma pessoa ela faz um pedido para IA, e hoje o ChatGPT e outras ferramentas, elas já estão com uma regra para não dar mais essas informações, sim, né? O ChatGPT lançou agora, que é o ChatGPT Health, que ele só fala agora de parte de saúde também. Só que tudo isso vem acontecendo à medida que casos acontecem. Parece que é quando há uma necessidade de fazer, né? Porque como ela veio numa velocidade agora muito rápida, então, à medida que acontece alguma coisa e que dá errado, eles corrigem com uma nova versão. Então, é bom que a pessoa tenha uma consciência. Ela se conscientize que médico, você tem que procurar um médico, não tem como você se consultar no ChatGPT. O ChatGPT é para potencializar uma função sua, um trabalho seu, para você aprender mais com tecnologia, reduzir custos, mas nunca para substituir uma pessoa. Antes de você fazer uma pergunta no ChatGPT, você já pensa, eu estou substituindo aqui o meu médico, uma consulta médica, uma consulta de psicólogo, uma consulta de um nutricionista, então eu já estou fazendo alguma coisa errada. Então já está errado já desde o começo. Sim. E dá para mim usar as inteligências artificiais de Google? Tipo, quero saber alguma coisa, aí eu vou lá, mando. O que acontece? Existe uma disputa, né? Se você for pensar, a inteligência artificial, ela é muito grande. Então, o ChatGPT foi lançado, a OpenAI lançou. Os Estados Unidos é o detentor da maior, a maior potência em inteligência artificial, né? Em questão de tanto de hardware e como também de sistemas. Só que ela tem uma grande concorrente, né? Os Estados Unidos têm um concorrente que é a China. Então, ChatGPT foi lançado, a China foi lá, Japão, eles foram e lançaram menos, que também é uma mesma inteligência artificial, mas é um outro, quem produziu, quem criou foi outro. O Google também, o que ele pensou? Eu não vou ficar para trás, porque as pessoas vão deixar de buscar no Google, as pessoas vão começar a buscar no ChatGPT ou no Menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também lançar um pacote de ferramentas de inteligência artificial dentro do Google. Então, se hoje você entra no Google, você vê que ele está interligado com uma inteligência artificial, que é o Gemini. Então, tem como as pessoas saberem todas as inteligências artificiais? Não. Eles estão ali numa competição. O ChatGPT lança uma nova versão, aí ele se torna melhor na imagem, aí o Google vai e lança o Nano Banana, que se torna melhor do que o ChatGPT, e é uma concorrência. E pra gente é excelente. É maravilhoso. Pra gente é excelente. Sabe o que eu ia te perguntar também? A gente, principalmente, lê muito no Twitter, né? No X, no caso agora. Que, não é muito bom você ficar mandando, quando tem trend de foto, ficar mandando foto para inteligência artificial porque ela treina o seu rosto, não sei nada. Eu posso mandar minha foto para inteligência artificial? Não é bom? Dá uma maneirada? Qual é a sua opinião? Isso é verdade.
tá? A inteligência artificial, todas essas ferramentas, ChatGPT, Gemini, todas as ferramentas, se você for ler, é que as pessoas baixam e não leem, né? É muito difícil a gente ler. Mas na ferramenta vem dizendo que ela é uma base de treinamento. No começo, o ChatGPT, né, que é o mais famoso, mas não significa que ele é o melhor, né? Mas ele é o mais famoso. O ChatGPT só tinha a informação que seria para base de treinamento. E aí existiram algumas controvérsias nos Estados Unidos e tal. Hoje, você tem uma opção lá no ChatGPT, na parte de configurações. Se você entrar na configuração, tem uma opção ali dizendo que você não quer que os seus dados sejam utilizados para base de treinamento. A IA, ela é um treino. Ela vai se aperfeiçoando à medida que você vai treinando. Então, óbvio, ele pega realmente as suas fotos. Lá antigamente, antes de 2022, quando você entrava num aplicativo do banco, não tinha aqueles CAPTCHA que você tinha clique em vários hidrantes, clique. Aquilo já é um treino de inteligência artificial. Para ele aprender que gato é gato. A inteligência artificial, ela não é uma mágica. Às vezes a pessoa fala, nossa, como é que descobriu que eu... Não. Com certeza você informou no ChatGPT. Não tem... A inteligência artificial, ela não é uma mágica. Para ela saber que é um gato, vários gatos foram enviados para a ferramenta, dizendo, olha, orelha mais pontuda, orelha mais caída, até a inteligência artificial ter todos os modelos de gato, para ela chegar e quando você pedir uma forma de gato, ela te mandar várias. Então, a IA nada mais é do que treino. Sim. Então, assim, se a pessoa ela não quer que a imagem dela, a foto dela, seja mandada para a base de treinamento, eu sugiro que ela entre na parte de configurações do ChatGPT e desative essa opção. Ah, legal, legal. Bom saber que tem essa opção. Tem. Agora, uma outra coisa também que a gente escuta muito agora. Eu vou até falar da forma que a galera tá dizendo, tá bom? Pode. Ai, o ChatGPT tá ficando burro. A inteligência, é capaz da inteligência artificial ficar burra usando essa palavra chula assim? Não, a inteligência artificial, ela é muito potencializada. Cada vez ela vai aumentar mais. O que acontece? A IA, ela possui níveis de conhecimento, tá? Então, o que ela faz? Você entra no ChatGPT, se você usa o plano gratuito, a base de conhecimento dela é aqui, na base. Se você já paga um plano, aquele de R$ 39,90, que agora foi lançado, ela não vai usar a mesma base de conhecimento do que paga R$ 129. Então, da base de conhecimento ali intermediária, ele já é melhor do que a base. Sim. E o topo, a melhor base de conhecimento vai ser para aquele cara que pagar mais. Então, não é que ela fica burra. A questão é que depende de qual conhecimento e qual base que você está usando. O vídeo, eu não consigo, aquela ferramenta é ruim, porque eu não consigo baixar o vídeo que eu fiz, eu não consigo fazer 2 vídeos. Mas se você pagar, você vai conseguir. A inteligência artificial, ela só vai evoluindo. Ela nunca vai voltar, ela nunca vai ser retrógrada. A questão é qual é a base de conhecimento que você está usando. Entendi, porque ela é uma ferramenta. Sim. Ela não é uma... como eu falo, ela não é uma mágica que você chega para ela e fala, olha, agora você não vai ter mais base de conhecimento. Ela está sempre evoluindo. Se tiver um gato diferente, ela vai aprender. Então, cada vez ela vai aprendendo mais. Entendi, tá vendo, gente? O ChatGPT não tá ficando burro. Ai, porque o pessoal tá falando tanto disso. Não tá ficando, gente. Não. E olha, o que eu queria também falar é, como é que você vê hoje em dia, na prática, a IA ajudando uma empresa? A IA, ela potencializa, tá? Tem muitas pessoas que falam para mim assim, Valéria, eu vou perder o meu emprego, porque eu trabalho e eu tô vendo que a IA tá chegando e eu vou perder meu emprego. A empresa, ela não vai te mandar embora, porque implantou-se a IA na empresa. Só que você precisa querer aprender. A IA, ela potencializa o teu negócio, ela aumenta a tua lucratividade.
ela faz a previsão, né, a IA generativa, ela é aplicada no negócio. Então, a tentativa de erro fica muito menor. Então, a empresa ela tem vários itens potencializados. Então, assim, a IA, ela não aquela pessoa, aquele funcionário que tem medo da tecnologia e tem medo da inteligência artificial, ela não precisa ter medo, ela só precisa querer aprender. Eu lembro que quando eu entrei no serviço público, eu tinha um cargo que era de datilógrafo. Tinha um concurso que se prestava para datilógrafo. Eu entrei como agente administrativo, mas tinha um concurso também para datilógrafo. Hoje, eu fiz curso de datilografia. Hoje, não existe mais essa função. Por quê? As pessoas evoluíram, aprenderam a digitar no computador. Então é isso. A IA também é uma evolução. Você vai aprender, você vai evoluir e cargos que existiam antes podem ser substituídos, mas não a pessoa, e sim alguns cargos, tarefas totalmente operacionais, podem ser substituídas. Entendi. E ainda nessa parte de empresa, qual é o maior erro que você vê os empresários cometendo quando eles decidem implantar a IA na empresa? Então, o maior erro é que o empresário, ele implanta primeiro a ferramenta, tá? Então, ele compra uma ferramenta, achando que comprando a ferramenta, ele já tem a IA. Sim. Tá? Só que ele não vê qual é o problema que ele tem primeiro. Então, esse é o maior erro. Primeiro, ele tem que saber qual é o problema que ele tem a ser resolvido. Ele tem que fazer um mapeamento de processo, como eu chamo. Então, você mapeia primeiro, dentro da sua empresa, qual é o teu cenário atual, vê o que você precisa ali melhorar, e aí sim você vai implantar o produto. Senão, você vai ter uma frustração enorme. Porque o empresário ele vai investir dinheiro, só que ele não vai ter a lucratividade que ele quer. Ele vai gastar dinheiro e não vai ter o investimento de volta. Tá? Então, ele precisa primeiro saber qual é a ferramenta que ele precisa implantar. Para isso, precisa ter uma análise, um mapeamento. Entendi. Bom, vamos fazer um jogo? Bora. Eu vou te falar algumas frases, e aí você vai me dizer se é mito ou realidade. E aí você pode explicar, se você quiser falar depende, também pode, aí você só explica Ok. o depende, tá Vamos lá. bom? Tudo bem. Antes da gente começar, vou fazer um patrocínio e a gente já começa, tá? Fechou. Pessoal, chegou a hora de falar da Fitofórmula. A Fito fabrica as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer as fórmulas da Fitofórmula. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor dessas fórmulas. Então acessa aí o guianaturalsaude.com.br ou outro QR Code que está aparecendo aí na tela. Aí você vai entrar em contato com o prescritor. Não achou pertinho aí da sua casa, na sua cidade, não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Aí ele vai passar a prescrição. Aí você vai lá no site da Fito e garante as suas fórmulas chinesas, tá bom? Vai lá que é bem legal também de você acessar os artigos do blog, que aí você conhece mais a medicina chinesa e também os produtos de skincare que a Fito fabrica, tá bom? Então acessa aí fitoformulanatural.com.br, Guia Natural Saúde. Bom, vamos pro nosso jogo? Bora. Mito ou realidade? Se for falar depende, explica rapidamente. A inteligência artificial vai acabar com a maioria dos empregos nos próximos anos. Mito. Empresas pequenas não precisam de IA. Isso é coisa das grandes corporações. Mito. Quem não entende de tecnologia não deveria liderar empresas no futuro. Como é que é? Quem não entende de tecnologia não deveria liderar empresas no futuro. Verdade. Realidade. Realidade. A IA bem implantada sempre dá retorno financeiro rápido. Realidade. Usar IA sem dados organizados é como dirigir no escuro. Realidade. A maior barreira para IA não é a tecnologia, é a cultura organizacional. Realidade também. É? Realidade. Caramba. Depende muito da cultura também. Entendi. Você não consegue implantar a inteligência artificial num negócio onde as pessoas elas não tenham a cultura organizacional. Tanto é que quando eu implanto IA numa empresa, o primeiro a estar integrado nessa implantação é o líder. Se o líder não tiver nessa implantação, a probabilidade de dar errado é muito grande. Caramba. Então, precisa dessa cultura organizacional. Entendi.
a IA pode tomar decisões melhores do que seres humanos em muitos cenários? Mito. Daqui 5 anos, todo profissional vai precisar saber usar IA, independente da área. Realidade. 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 Vocês estão vendo que de 2022 para 2025, Não. o que evoluiu? Exatamente. Se a pessoa ela fingir que não está vendo Sim. esse cenário que está acontecendo, a probabilidade dela ficar para fora, aí sim eu posso dizer que ela pode perder o emprego dela. Se for uma pessoa que estiver antenada e querendo se conectar e aprender, com certeza ela não vai ficar para fora. Sim. Olha, finalizamos nosso jogo, foi rapidinho, tá vendo? E olha, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou disso de substituir as pessoas. E aí agora eu vou trazer um assunto que é até mais meu particular, que é sobre a fotografia. Eu também sou fotógrafo, né? E aí me desanimou muito a inteligência artificial, que no ano passado, em 2025, a gente teve o boom das imagens, né? E me desanimou muito porque as pessoas começaram a pegar foto delas, mandar para a inteligência artificial e faça uma foto minha profissional, Certo. né? E tudo mais. E como é que você vê isso? Você acha que, nessa parte, o fotógrafo que ele é só o fotógrafo de ir lá fazer as fotos, tratar a imagem, editar e entregar, a inteligência artificial vai dar uma substituída nele, e o fotógrafo que é mais aquele fotógrafo do Photoshop, então ele faz arte com a sua foto, né? Ainda não vai ser substituível, ou você acha que não? Nenhum dos dois vai? É aquilo que eu falei no começo. Eu não vejo que os profissionais eles sejam substituídos. Porque é como um médico ser substituído, um psicólogo e um fotógrafo. Não tem como. A qualidade que um fotógrafo tem na fotografia, o conhecimento que ele tem, O olhar, né? a câmera que ele usa, por mais que você escreva no prompt que você quer que aquela foto saia 100%, ela não vai sair da mesma maneira que um fotógrafo tira. O que até eu conversei com uma fotógrafa, que até é do meu evento, eu falei para ela, o que você pode, às vezes, é integrar, né? Então, você fazer o seu pacote de fotos e, às vezes, dizer, olha, e se você quiser com o IA, eu também tenho... Você, sei lá, também aprender um pouquinho Sim. da IA e oferecer também um pacote, às vezes. Olha, eu também te dou algumas fotos de IA, ou não. Mas substituir um fotógrafo, não. Não tem como você... Não tem como. Um casamento, É. você chamar... você pegar as fotos do teu celular... Falar para deixar profissional, e deixar como né? profissional. Por mais que elas sejam sensacionais, mas aquele momento vivido, aquele pré do casamento, não tem como substituir né? por uma inteligência artificial. A inteligência artificial pode pegar as fotos que você tirou, o fotógrafo tirou, e ela melhorar. Fazer cenários que, às vezes, antigamente tinha que pegar, às vezes, num casamento, você não tem que fazer o pré, vai na praia. Às vezes, sim. cenários você pode criar, Sim. mas substituir, não. E aquilo também, né? Eu acho que a gente é ferramenta de auxílio, ajudar auxílio. mesmo, o que a gente tá falando. Então, por exemplo, eu, quando preciso tirar alguma coisa da imagem, utilizo a inteligência artificial para tirar. É isso mesmo. Então, é seguir nessa linha mesmo, né? Seguir nessa linha, nada vai ser substituído. Você pode ver que mesmo esses prompts que são feitos com fotos bem realistas, é legal, as pessoas até se interessam bem pelo assunto, mas pode ter certeza que nenhum profissional da área da fotografia perdeu o seu emprego. Eu acho que pelo contrário. Isso faz com que até dê mais vontade de fazer um ensaio fotográfico, E que a a pessoa procure. tudo, Exatamente, sim. Eu não acho. E agora, o que você acha que vai acontecer com quem decide ignorar a IA? Seja em o que for, seja no trabalho, seja na vida, enfim. Essa pessoa, eu entendo que ela vai ficar para trás, né? Porque a gente já vem avisando que a inteligência artificial, ela tá passando por uma transformação muito rápida. Então, se você for ver, isso eu comento muito no meu workshop, se você for ver a internet, quando ela foi lançada, para ela se tornar popular, ela demorou 10 anos. O smartphone, antigamente os celulares, eram aqueles tijolões, né, que a gente falava, para virar um smartphone, demorou 5 anos. Então, assim, na época da internet, a gente falava, só serviço público que tem internet, isso não vai chegar na minha casa. E chegou.
O celular, a gente falava, não, eu tenho um telefone fixo, nunca que eu vou usar um celular. E em 5 anos isso foi implantado. Hoje, a inteligência artificial, a velocidade que ela está é menor do que isso ela vai ser colocada. E vocês estão vendo, né? Em 3 anos, ela andou mais do que desde 1956 até 2022, né? Mais aí de 30 anos, 40. Então, a pessoa que ela ignorar, ela vai ter mais dificuldade de se colocar no mercado. Então, ela vai ficar para trás. Não que ela não vá ter possibilidade de um emprego, mas a pessoa que estiver conectada com a inteligência artificial, ela vai estar vendo o resultado ali nos negócios, ela vai alcançar um emprego melhor, porque ela conhecendo novas ferramentas, hoje o mercado precisa também de profissionais que conheçam essas ferramentas. Então, a pessoa que se conectar, ela tem até a possibilidade de hoje conseguir empregos que há 1, 2 anos atrás não existiam. Porque da mesma maneira que algumas profissões acabam sendo extintas, novas são criadas. Exatamente. Então, a pessoa que estiver conectada, ela pode sim evoluir e até conseguir um emprego melhor. Olha, quer ver uma coisa que a IA me ajudou? Eu precisava fazer um guia de como utilizar a mesa de luz do Espaço Tauri. E aí, só que a mesa é muito complexa, né? Então a pessoa que veio ajustar ela toda, eu falei, tem como você gravar vídeos passo a passo de como fazer tudo? Claro, deu 5 vídeos. A Siri falando com a gente. Deu 5 vídeos. Beleza, aí eu falei, nossa, seria tão bom, né, se eu conseguisse jogar na inteligência artificial e ela montar pra mim, né, não o guia, mas os passo a passo. Aí eu falei, quer saber, vou deixar mais leve. Transformei de MP4 para MP3, ficou tudo em áudio. Olha só. Joguei no Gemini. Valéria. Ficou Me show deu de um bola, guia né? maravilhoso. Ela escutou passo a passo do que o rapaz explicou de como usava. Eu só encaixei fotos da onde tinha que apertar os botões no guia. O guia tá ótimo, perfeito, você entende tudo. É isso, a inteligência artificial, você tem o lado, tudo tem o lado bom e o lado ruim. É que a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar, para simplificar as tarefas, para automatizar. O que antigamente você ia demorar quanto tempo para você Nossa, eu vi, para você assistir esses vídeos? Assistir o vídeo, pausar, escrever, pausar, escrever. Você hoje, rapidinho você faz. Sim. Então, assim, ela automatiza tarefas. Quando eu falo que ela automatiza, é porque tarefas que você às vezes demoraria, sei lá, 6 horas, você em 2 horas, 1 hora você consegue. Sim. E aí você tem mais qualidade de vida. Você pode pegar, colocar um foninho e ouvir enquanto você está na academia. A inteligência artificial, ela tem que ser vista para isso, para você ter mais qualidade de vida. Você ter mais tempo para você estar com seus filhos, com a sua família. Ao invés de você chegar 8 horas da manhã no seu trabalho e sair às 20 horas, e isso ser visto como um bom profissional, o bom profissional ele vai ser visto com mais qualidade de vida. Então, a IA ela tem que ser implantada com esse pensamento, dentro de empresas, não para que alguém vai implantar a IA e vai demitir não sei quantos funcionários. Não. Pelo contrário, para que veja com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Essa é a ideia. Sim, não, eu concordo super. E aí agora eu quero saber, gente, do evento maravilhoso que ela faz, que é a Mulheres na IA Club, agora é o nome, é isso? É isso aí. Me conta, como é que surgiu a ideia de ter esse evento, de ter esse movimento? Tudo começou quando eu estava fazendo o meu MBA Sim. de inteligência artificial. Eu percebi que 80% da inteligência artificial, ela ainda é dominada por homens. Então, mais homens mexem com IA. As empresas que desenvolvem, a maioria são homens. E eu percebi que também existiam alguns movimentos internacionais de mulheres por conta de biometria facial que davam erros, porque não haviam testes. Como eu falei no começo, a IA é um teste. Então, se poucas mulheres treinam, a probabilidade do erro é maior. Então, com esse cenário, eu pensei, caramba, realmente é mais fácil, às vezes, a mulher falar, delegar, né? Fala para o marido, consulta, vem aqui para mim, conserta isso.
um computador está dando erro e às vezes terceirizar esse movimento. Daí eu lancei o Mulheres na IA, que a ideia seria, inicialmente, só potencializar o assunto da inteligência artificial ser potencializado nas mãos de mulheres. Quando eu lancei, eu percebi que elas queriam mais. E aí eu falei, caramba, elas não querem só ouvir eu falar. Porque no primeiro Mulheres na IA, eu fiz só uma palestra. Eu fiz uma palestra e eu achei que só ouvir estava bom. Quando eu vi que elas queriam mais, elas falaram, Val, se você ensinar para a gente vai achar melhor. E ali eu criei o workshop. Então, foi o workshop Mulheres na IA. De cara, muitas mulheres começaram a falar, Val, o que você me ensinou, eu já aprendi, eu quero mais. E ali eu fiz o Mulheres na IA Despertar, o segundo módulo que foi o Acelerar, e todos feitos aqui no Taori, inclusive, e deu super certo. Só que eu vejo que as mulheres me perguntavam, Val, quando é o próximo? Quando é o próximo? E às vezes 3 horas de workshop presencial, só o workshop não era suficiente. Elas ainda se sentiam dispersas, porque elas estavam ali comigo naquele momento, mas depois elas tinham um contato comigo, mas não para aprender. Dali eu achei que era importante que elas tivessem esse apoio, né, junto comigo, de ter uma masterclass, algo que não ficasse só no workshop. Uhum. Então, hoje eu tenho o Mulheres na IA Club, que ele é uma masterclass também, que ele tem dentro da plataforma. Então, eu faço esses encontros online, onde vários nichos de mulheres, porque como a tecnologia ela é tão sensacional, que ela une vários nichos, né? Então, eu tenho mulheres de tudo que é segmento. Então, une a parte da masterclass. Eu faço encontro presencial e o workshop. Então, essa mulher, ela fica totalmente potencializada com a tecnologia. Porque o Mulheres na IA Club, ele além de falar de IA, ele também dá apoio para a mulher que não sabe mexer num drive, ela não sabe, às vezes, até mexer com o computador direito. Que era uma questão que eu também percebia no workshop. Muitas mulheres, às vezes, chegavam e elas falavam para mim, Val, eu comprei um notebook para vir no teu workshop. Uhum. Então, isso também me fez pensar que o clube também atenderia essa demanda. Então, hoje o clube ele é mais um 360 do que ficou. O workshop ele acabou ficando uma parte do clube. E, gente, é sensacional o workshop. Você aprendeu, né? Comigo aqui. Porque eu fiquei assistindo, sim. Mulheres na IA, mas eu tava ali na cabine, invadi um pouquinho o evento das mulheres. Gente, mas é maravilhoso. Você fez em formato de U, não foi? Foi, em formato de U. Gente, e vocês tinham que ver... Foi. Elas todas com o computador, algumas com o tablet. E elas fazendo tudo. Sensacional. Você passando no telão, foi tão legal. Eu tenho Eu venho de um serviço público federal, onde eu tenho já essa bagagem de ensinar, eu dava muito treinamento, então eu já tenho essa bagagem. E tenho essa bagagem também de ajudar o próximo, é uma coisa que também me realiza. Então, quando eu criei o Mulheres na IA e eu vi que realmente era uma necessidade que elas tinham, gente, para mim foi assim uma realização. Então, aqui, quando elas vieram pro Taori, elas chegavam aqui, e às vezes com o computador que elas tinham acabado de comprar, né? E elas aprendiam e saíam fascinadas, né? Porque aí também é isso que você falou, né? Acaba que não é só IA que elas saem daqui sabendo, né? Porque elas acabam aprendendo mais, porque o curso que eu dou é de inteligência artificial, mas quando ela chega e se ela não sabe acessar, olha, onde que eu acesso a ferramenta ChatGPT? Eu não tenho baixado. Eu vou ensinar onde que ela entra, como é que ela baixa, ou se é no celular. Então, ela começa a entender. Quando ela faz o vídeo, aonde que ela salva? Tem espaço no celular para salvar esse vídeo? Então, como é que fica com espaço? Então, a gente acaba falando, e como eu tenho essa formação de tecnologia, então, para mim, é natural. Eu não vendo só inteligência artificial, porque eu já tenho uma história de tecnologia, né? Sim. Na faculdade, na pós...
dei aula. Então, eu quando eu entrei no serviço público, a implantação da tecnologia ainda não tinha ocorrido. Então, eu fui treinando muitas pessoas. Então, isso já é natural da minha pessoa já de estar ensinando, né? E aí, quem quer participar do workshop, do clube, como é que faz? Para entrar no clube, é só entrar na minha página do Instagram, valeriateixeira.oficial. Lá tem já o acesso direto para o grupo Legal. VIP. Esse mês de janeiro está sendo o lançamento do Mulheres na IA Club. Então tá com um valor bem abaixo, para que as meninas entrem, né? As mulheres entrem no workshop e elas comecem na plataforma e comecem a ver como é que é e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, podem acessar pela minha página do Instagram ou pode também me chamar pelo WhatsApp. Na minha página também tem o meu contato. E teremos workshop esse ano? Teremos. Janeiro já começou com força total. Esse mês lançando, primeiramente, o Mulheres na IA Club, começando a Masterclass e próximo já vamos começar com o workshop. Olha que tudo! Sensacional. Olha, pessoal, vou fazer mais um patrocínio para vocês, tá bom? Você tá precisando alavancar o seu sucesso no digital, então você precisa da Taori Marketing, a agência de marketing que cuida principalmente também aqui do TaoriCast e do Espaço Taori. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí em cima, tá bom? Vai lá conhecer todos os serviços que a agência pode te oferecer. E é claro, acessa o outro QR Code e vai lá. Vem, na verdade, conhecer mais o Espaço Taori. Aqui você consegue realizar o seu evento, gravar o seu podcast, transmitir ao vivo, gravar seu curso, aula. Dá para fazer muita coisa, montar do jeito que você quiser, tá bom? Então, spacotaori.com.br e acessa os QR Codes aí, tá bom? Tanto do espaço e também da agência e vem conhecer mais. Bom, e assim, olha, eu falei dele, eu vou ter que te perguntar. Como é que foi fazer teu evento aqui? Foi bom? Sensacional. Sensacional. Porque aqui, ó, já ficou aqui, ó, o supervisor de evento já fica como? Não, é sensacional. O que mais me atraiu, eu sou da tecnologia, eu acho que eu já comentei isso para você. O que mais me atraiu aqui no Taori, além do espaço, que ele é maravilhoso, iluminação, tudo. Sim. O painel. Né? Eu sou apaixonada por esse painel de LED, né? E pra gente que vem de uma área de tecnologia, eu não tenho como dar um treinamento sem um painel como esse. Sim. E hoje no mercado eu vejo poucos locais. Não, em Santos, onde tem um painel. Em Santos é a gente, o outro lugar que eu não vou falar. São pouquíssimos não, locais. mas assim, falando de empresa, não quer tem ver? Como. Não tem que ser, né? Porque assim, o projetor não é a mesma coisa. Não né? Porque se você vende inteligência artificial, eu não tenho como vender inteligência artificial, né? Vender que eu digo, eu não tenho como falar de inteligência artificial num local que não dê a estrutura para que eu possa fazer esse workshop. E todos os meus workshops eu fiz aqui e foi sensacional. Não tenho como. Não tem como. É maravilhoso, não tenho. Aqui e fora o atendimento, tudo, não tenho o que falar. É sensacional. Tá vendo, gente? Mas olha, agora continuando até nesse papo que a gente estava falando de mulheres na IA, é muito importante porque que você está fazendo potencializando mulheres que a gente não vê na tecnologia. Não. Hoje em dia, bom, na minha época, né? Na minha época da faculdade, tinha uns 70 alunos e pouquíssimas mulheres fazendo. E se formaram, acho que uns 25 e poucas mulheres eram da faculdade. Isso já lá atrás. A tecnologia sempre ela esteve mais na mão dos homens. Então, quando você começa a criar um movimento, e eu comecei a imaginar isso até por reflexo do que eu vi nos Estados Unidos, de movimentos que existiam de mulheres aprendendo IA, aprendendo tecnologia. E eu vi que aqui eram poucas as pessoas que também tinham essa visão como minha, né? Igual a minha. A hora que você começa a agrupar mulheres para aprenderem sobre inteligência artificial, falarem sobre isso, e elas deixarem de ser aquela mulher que não sabia nem mexer no ChatGPT, porque o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, você tem que saber falar com ela. Que não adianta nada. E para isso, você tem que saber fazer um prompt. Então, quando a mulher ela vem para o workshop, ela aprende o que é um prompt, ela começa a saber como é que
uma imagem dela, como é que sai, por que uma foto sai de um jeito, como é que um vídeo sai do outro, como é que um texto é melhor. Conhece outras ferramentas tão boas quanto o ChatGPT. E aí chega num pensamento, pô, será que inteligência artificial é para mim? É caro, eu não vou pagar uma ferramenta. E aí quando você começa a ver que existem outras ferramentas que você não precisa pagar. Então, nem sempre a inteligência artificial você precisa de uma ferramenta no começo que já tenha que pagar. Se você não pode pagar, começa com uma que seja gratuita, mas comece. Comece de algum jeito. Mesmo que seja primeiro com a gratuita, teste, mas não deixa de fazer isso. Porque é ali que você vai começar a ver e ver que não é tão difícil assim e que dá para você agregar no seu trabalho. Sim, e aí aqui também, como é que dá para equilibrar a tecnologia, a estratégia e o fator humano para garantir que a IA seja adotada assim de uma forma que, né, seja boa de verdade? O fator humano é muito importante. Você tem que ter a estratégia, você tem que ter a tecnologia agregada, mas o fator humano é o que define. Se você não tiver o fator humano, nada vai dar certo. Então, é muito importante que o fator humano seja primordial para você definir qual tecnologia, qual ferramenta, qual é o caminho que você vai seguir. Tem pessoas que falam assim para mim, Val, esse meu nicho de trabalho, dá para eu colocar a IA? A IA dá para você colocar em tudo, em tudo. Só basta, que nem você falou, né? Você deu o exemplo, você juntou os vídeos, colocou no áudio. Então, às vezes, num simples movimento, você já consegue implantar a inteligência artificial. Então, o fator humano, ele é o principal. Ele tem que ser a base, o principal, para depois a gente conseguir implantar a tecnologia, ter a produtividade, você fazer com que alavanque resultados. Sim. Aí sim a IA vai poder potencializar. Val, estamos chegando ao fim do nosso episódio já. Passou tão rápido. Ai, sim. Eu amei. Mas antes, fala de novo o teu Instagram para quem quiser ir lá procurar, quiser participar e tudo mais. O meu Instagram é valeriateixeira.oficial. Tem tudo lá nele, tem tudo mais. Lá nele, tem ali os meus contatos, pode me chamar também via DM. Então, todos os contatos lá. Quiser saber mais sobre mulheres na IA. E eu queria falar também que tem um produto novo chamado Neurônia, que ele une a parte da neurociência com a inteligência artificial. Tudo! Então, ele é um novo produto que eu também estou lançando em parceria com a Carla Antunes, que vê também essa parte da neurociência, e que a gente consegue implantar na empresa uma... Por que a tua rede social, às vezes, ela tem 10 mil seguidores e poucos comentários ou poucas curtidas, as reações são poucas. Como você consegue converter isso? Então, também foi uma necessidade que eu comecei a perceber dentro do mercado, de pessoas também vindo me chamar para falar sobre IA, mas, na realidade, o que precisava era de engajamento, de conexão dentro das redes sociais. Então, o Neurônia, ele chega para isso. Ele consegue converter uma empresa que tem seguidores, mas que ele não tem resultados dentro da rede social. Pode ser Instagram, LinkedIn, Facebook, o que for. Você vai ver qual é a ferramenta que mais, né, a rede social que mais converte para o teu negócio, para o teu nicho. Sim. E ali você consegue ver resultados através da neurociência. E também implanta-se a inteligência artificial para potencializar esses resultados. Nossa, eu adorei. Esse é o Neurônia. Neurônia Growth. Tudo, hein? E aí já tá lançado? Já tá lançado, já tenho empresa também já usando o Neurônia e dando super resultado. É muito importante porque a neurociência, ela te dá respostas para muitas, para muitas perguntas, né? Então, por que conecta? Por que a tua rede social... Será que eu preciso pagar para ter seguidores? Será que esses seguidores que vêm, eles vão comprar de mim? Porque, na realidade... Eu tenho os seguidores, mas o que eu quero é vender, né, o meu negócio. Exatamente. Então, eu preciso que a rede social esteja ali trabalhando, às vezes quando eu não estou no presencial. Ela tem que também estar vendendo. Então, a neurociência, ela responde muito dessas perguntas.
E por isso eu achei importante unificar. Não sou especialista em neurociência, mas a Carla Antunes é. E por isso que eu acabei fazendo essa mescla, né, dos nossos dois conhecimentos, que é inteligência artificial e neurociência, num único produto. Por quê? Porque isso minimiza os custos. Nada do que eu vendo numa escala produto de cara. Então, primeiro eu entro na empresa, eu vejo com a pessoa e faço um mapeamento do que ela quer, para depois eu vender o produto. Sim. Então, o Neurônia, ele faz isso também. Ele primeiro vê o que tem na sua empresa, como é que é a sua rede social, como que você se comporta dentro da rede social, e ali a gente cria uma estratégia para melhorar os resultados. Tudo, adorei. Nossa, que projeto. Muito Sim. Para a gente encerrar, quais tendências em inteligência artificial você acredita que vão transformar o mercado nos próximos anos? Olha, os agentes autônomos, eles estão com tudo hoje em dia. Os agentes, o que são agentes? Só para explicar para vocês. Tomem muito cuidado, porque hoje em dia, como vende-se muitos produtos na internet, vende-se às vezes um assistente dizendo que é um agente, tá? Um assistente, ele nunca tem autonomia. Você cria um assistente dentro, vamos supor, do ChatGPT, que ele é um assistente de produção para conteúdos na internet, né? De postagem na internet. Então, esse assistente, ele é específico para isso, para ele criar conteúdo para o Instagram, vamos supor. Isso é um assistente. Ele vai te agilizar o teu trabalho naquele ponto. Já o agente não. Ele faz múltiplas tarefas. Ele lê o teu e-mail, ele busca na internet o melhor preço, ele também te responde o WhatsApp, ele faz várias funções ao mesmo tempo. Isso é o agente. Então, os agentes é o que é hoje o que está de mais top no mercado. E por ser um nome muito mais falado, porque ele é o melhor, então muitas pessoas às vezes acabam comprando agentes, sendo que na verdade é um assistente. Então fica aí um alerta para que as pessoas leiam antes de comprar e gastar dinheiro com isso. Vejam se realmente é um agente. Por quê? Um agente, ele precisa ser desenvolvido numa plataforma, ele tem um custo mais caro, é o mais alto esse custo, ele não envolve só uma ferramenta, são várias ferramentas. Então, se às vezes você vê que está vendendo por um preço, assim, provavelmente não é um agente, tá? É muito difícil você ver pela internet um agente pronto sendo vendido. Existe, mas só que tem que tomar muito cuidado. Então, os agentes autônomos é o que tem de mais moderno, que eu acho que vai alavancar aí pelos esses próximos meses, vai sair muita coisa legal aí pela internet. E agora, para as meninas que estão pensando em fazer ciência da computação? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu amo essa área da tecnologia. Na minha época, eu sempre gostei muito de matemática, então precisava entender muito de matemática, porque, como eu falei, as instruções eram enormes, os prompts, né, que na época não se chamava de prompt, precisava muito de conhecimento, parte de dados e cálculos diferencial, numérico. Então, álgebra, era necessário essa base da matemática. Hoje, você pode, as mulheres que querem aprender sobre tecnologia, inteligência artificial, hoje está muito mais fácil, porque você não precisa mais aprender os códigos. As ferramentas já estão vindo com os códigos. Então, é mais fácil hoje você fazer um curso, você estar integrado nessa área. Então, para quem gosta, está melhor ainda e cada vez vai ficar melhor. Então, assim, quem gosta, estude, porque é muito bom. E estudar nunca é demais, né? É isso aí, obrigado, viu? De Adorei nada, o nosso imagina, episódio, eu foi uma amei delícia. também. Eu amei. Ai, nossa, olha, gente, Muito gostei obrigada. muito mesmo. Obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada, eu estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. Fico feliz. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Quer me seguir? @VitorLeutz em qualquer rede social. Segue também o Tauricast, @Tauricast. Tá assistindo a gente aqui no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa um comentário pra Val, que aí a gente manda pra ela vem responder, ou ela manda a resposta e a gente comenta como
Tauricast, tá bom? Ah, se você tá assistindo a gente pela televisão, abre o telefone, vai lá e se inscreve no nosso canal também, tá bom? Ajuda a gente a crescer mais e mais o Tauricast e trazer tantas pessoas legais aqui pra você. Se você tá escutando a gente nas plataformas digitais, muito obrigado. Dá também pra seguir a gente aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso, eu amei. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.